Todos os médicos se curvaram para uma criança. Será que ela era muito importante? De onde ela veio? Quem eram seus pais? Sarah e Wilson Murray, desde que se casaram, sempre tiveram o sonho de se tornarem pais. Eles não tinham muitos bens, nem mesmo uma casa grande, mas queriam mais de um filho e antes mesmo de nascerem, prometeram que dariam sempre o melhor a seus pequenos. Alguns meses de tentativas se passaram e finalmente Sarah estava grávida. O casal teve uma grande surpresa no primeiro ultrassom. Sarah esperava gêmeos. Logo descobriram que eram meninas e antes mesmo de nascerem, já escolheram seus nomes, Claire e Chloe. As irmãs chegaram ao mundo lindas e com saúde. Wilson e Sarah não podiam estar mais orgulhosos. O tempo foi passando e as meninas foram crescendo. Mesmo sendo gêmeas, elas não eram totalmente idênticas. Chloe acabou ficando mais alta do que Claire. Além disso, a garota era extremamente protetora e se comportava como a irmã mais velha. Certa noite, após o jantar, Claire e Chloe subiram para o seu quarto para jogar videogame juntas. Seus pais ficaram na sala assistindo TV. Alguns minutos se passaram e tudo estava aparentemente tranquilo, quando de repente as irmãs escutaram um forte barulho que aparentava ser um disparo vindo da sala. Claire deu um grito de desespero e desceu correndo para ver o que estava acontecendo. Mas Chloe, que era mais precavida em suas atitudes, segurou sua irmã para que ela não saísse do quarto e tapou sua boca para que ficasse em silêncio. Quando a jovem se acalmou, Chloe trancou a porta do quarto. As garotas aguardam lá dentro cerca de 15 minutos até tudo estar em completo silêncio. As irmãs desceram as escadas de mãos dadas, fazendo o mínimo de barulho possível. Quando olharam em direção à sala, encontraram uma cena inacreditável. Seu pai já sem vida e Sarah ao seu lado inconsciente. Claire e Chloe ficaram paralisadas. Aquela cena mais parecia ter sido tirada de um filme de terror. Quando voltaram a si, ligaram para a emergência. Sarah foi levada às pressas para o hospital. As irmãs foram levadas para a clínica e ficaram aguardando aflitas notícias dos médicos. Horas depois, o médico-chefe finalmente chamou as garotas para tristemente lhes dar a notícia que Sarah não havia resistido. Elas choraram muito e Chloe prometeu nunca mais sair do lado de sua irmã. Dali em diante, aquelas duas estariam juntas para sempre. Acontecimentos trágicos. Após a perda de seus pais, as meninas, além de estudarem, arranjaram empregos de meio período para conseguirem se sustentar. Foi assim por muito tempo até elas completarem 25 anos. Chloe acabou conhecendo um rapaz que ajudava muito ela e sua irmã, mas aquilo foi passageiro. Chloe acabou engravidando e o rapaz, que aparentava ser uma boa pessoa, se tornou de repente um homem sem sentimentos que a abandonou sem nem mesmo se despedir. No entanto, Chloe não se deixou abater. Afinal, ela e Claire passaram por poucas e boas desde a perda de seus pais. Elas lutaram lado a lado durante aqueles meses. Claire fez até mesmo horas extras para que sua irmã não precisasse se esforçar. Mas nem essas preocupações foram capazes de deter o que estava prestes a acontecer. Quando chegou o dia de Chloe dar à luz, Claire estava lá ao seu lado para lhe dar apoio e segurar sua mão naqueles momentos da dor do parto. O filhinho de Chloe, Kyle, chegou ao mundo, mas tristemente Chloe não resistiu devido a complicações durante a operação. Claire ficou mais uma vez arrasada, afinal foi obrigada a lidar com a perda de seus pais ainda jovem. A primeira vez que Claire segurou seu sobrinho nos braços, um instinto materno tomou conta dela. A partir daquele dia, Claire prometeu para aquele pequeno serzinho que cuidaria e protegeria ele como se fosse seu próprio filho. Durante anos, Claire e Kyle viveram momentos muito felizes. Os médicos e enfermeiros da clínica, que conheceram as gêmeas na época em que perderam seus pais, apoiaram Claire financeiramente para cuidar do filhinho da sua irmã. Ela amava o menino mais do que a si mesma, e mesmo sua irmã não estando mais lá, ela queria deixar Chloe orgulhosa de onde quer que ela estivesse. Claire não sabia, mas Kyle serviria a uma causa maior futuramente. Reviravoltas do destino. 11 anos se passaram e Kyle, além de um garotinho forte e saudável, era muito inteligente e se tornou um dos melhores alunos da classe. E isso sempre o destacava dos demais. Isso fez com que o professor da turma de Kyle, Adams, sentisse extrema admiração pelo rapazinho.
Certo dia, numa reunião de pais, o professor Adams, ao final, chamou Claire no canto e elogiou Kyle, dizendo que seu filho estava indo muito bem. Claire demonstrou imensa felicidade, afinal sabia o quanto Kyle gostava daquele professor e agradeceu o elogio. Pensou consigo mesma que ele deveria ser um bom homem e, vendo que não tinha nenhuma aliança de compromisso, lhe passou seu Facebook com a desculpa de lhe manter informado sobre o garotinho. Não demorou para que Adams correspondesse ao flerte. Então, apenas 2 dias depois, ela recebeu uma mensagem inesperada de Adams no Facebook, perguntando amigavelmente: "Como tá o garotinho?" Aquela pergunta desencadeou não somente um assunto, mas vários. Eles começaram a conversar e não pararam mais. No final de semana seguinte, os dois combinaram de se encontrar. E daquele encontro em diante, eles nunca mais se separaram. Nos meses que se seguiram, o relacionamento deles foi se tornando cada vez mais forte e Adams pediu Claire em casamento. Kyle amou a ideia. Ele finalmente poderia ter um pai. O seu coraçãozinho não poderia estar mais alegre. No dia seguinte ao pedido de casamento, Claire deixou Kyle na escola e combinou com Adams um jantar naquela noite. No entanto, 1 hora depois dela deixar a escola e seguir para o trabalho, algo terrível aconteceu. Kyle estava conversando com seus amigos no intervalo entre as aulas quando de repente caiu da cadeira inconsciente. Seus amigos ficaram desesperados e gritaram por ajuda. Chamaram imediatamente a emergência. Assim que Adam soube do ocorrido, não saiu do lado de Kyle nem por 1 minuto. Inclusive, foi na ambulância o acompanhando. Assim que o homem chegou ao hospital, ele telefonou para Claire e lhe contou o ocorrido. A mulher ficou desesperada e assim que chegou à porta do pronto-socorro, suas lágrimas caíram e ela se jogou nos braços de Adams, buscando algum consolo diante de tamanha dor. Horas se passaram sem eles de fato saberem o que havia ocorrido. De repente, uma enfermeira apareceu e pediu para que eles a acompanhassem. Eles foram levados para a sala do médico que estava atendendo Kyle. Quando chegaram e se depararam com o olhar preocupado do médico, ficaram arrasados. Antes mesmo de saberem do que se tratava, pressentiam que era algo grave. Tá curioso para descobrir? Continue conosco, mas já deixe seu like e se inscreva no canal. Pequeno, mas corajoso. O doutor então lhes contou que o pequeno Kyle tinha um tumor cerebral em estágio 5 e tinha apenas mais alguns meses de vida. Mesmo diante de uma notícia tão forte, Claire e Adams acharam que o correto era contar a Kyle o que estava vendo, então assim o fizeram. Claire estava arrasada e não conseguia parar de chorar. Foi quando o garotinho se demonstrou extremamente corajoso e com um olhar cheio de esperança disse: "Ei mãe, não chore por mim, eu não tô com medo. Eu aprendi na escola que, quando chegar a minha hora, outras pessoas podem ficar com meus órgãos e continuarei vivendo dentro deles." Nos meses seguintes, Adams e Claire se empenharam em realizar a lista de desejos que o pequeno Kyle fez e conseguiram fazer absolutamente tudo que estava ao alcance deles. Num certo dia, inesperadamente, o pequeno Kyle, que já estava bastante magro e quase não tinha mais cabelo, fez um pedido a Claire. Ele pediu para que prometesse que lhe daria um irmãozinho. Claire só conseguiu o abraçar e chorar por aquele pedido. Em poucos meses, Kyle caiu doente e dentro de algumas horas após ser internado, os médicos declararam seu falecimento. O último desejo do pequeno Kyle foi para que doassem todos os seus órgãos para ajudar outras pessoas. Após as 5 horas de operação, os médicos se curvaram diante do corpo do menino, demonstrando imenso respeito por aquele gesto de compaixão. Anos após o ocorrido, Claire acabou engravidando e finalmente trazendo ao mundo o irmãozinho que Kyle tanto queria. Claire deu à luz uma menininha e a nomeou de Chloe em homenagem à sua irmã. Essa história é emocionante e surpreendente. Que tal conhecer outra história que certamente irá te fazer chorar? Veja então essa mãe que deu sua vida para salvar seu bebê. Clique e confira!